Olá, tudo bem? Você quer aprender quais são os 8 casos em que a crase é proibida? Se você precisa, escrever corretamente para a vida, não é? Para tudo. E se você precisa fazer uma redação, seja para o Enem ou para qualquer outro concurso, você não pode errar esses 8 casos em que eu vou apresentar aqui para você, em que a crase é proibida. E você também não pode perder os outros 2 vídeos que eu já gravei com a matéria de crase. Eu gravei um vídeo, vou deixar no link aqui da descrição, um vídeo em que eu estou te explicando o que é a crase, quando você deve usar, quando não pode esquecer de usar a crase, e quando é facultativo, quando você pode escolher se usa ou não a crase. E gravei um outro vídeo, que também está aqui no link da descrição, que é um quiz, para você testar os seus conhecimentos. Tá craque ou não tá no uso da crase? Quando você terminar esse vídeo aqui, corre lá no quiz e faz o teste para ver quantos pontos você vai tirar. É uma grande oportunidade para você medir como está o seu conhecimento sobre a crase. Então, se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, inscreve agora correndo. E ative o sininho, viu? Porque se você ativar o sininho, você vai receber notificações. Toda terça nós vamos estar trazendo aqui matéria de gramática para você ficar craque no uso da língua portuguesa, para você escrever redações fantásticas e ficar cada vez melhor. O uso da língua portuguesa, ele nos confere um poder, não é isso? Comunicar bem, ser bem entendido, não criar ambiguidade nem equívocos. E isso você está querendo, tá? Eu também tô. Então vamos lá, vamos conhecer os 8 casos em que a crase é proibida. Primeiro caso, vejam a frase: os motoqueiros voltaram a pé. Nós não podemos colocar a crase antes da palavra pé. O uso da crase aqui é proibido. Estaríamos cometendo um grave erro no uso da crase, sabe por quê? Porque antes de nome masculino, a crase é proibida. Veja lá a palavra pé. O pé. Então, a palavra pé não admite o artigo a antes. E se você assistiu o vídeo anterior, você já está craque, né? O que é a crase? Para que ela serve? Então, antes de palavra masculina, nós não temos artigo a. Então, não tem como formar a crase. Então, não se esqueça. Tem uma palavra masculina? Antes dela, é proibido o uso da crase. Segundo caso. A criança começou a sorrir. Não podemos crasear esse A. Por quê? Porque antes de verbos, a crase também é proibida, viu, gente? Não coloque crase quando a palavra seguinte for um verbo. Olha aí o verbo, sorrir. É proibido usar crase antes de verbo. Terceiro caso. Os jogadores ficaram frente a frente. Olha esse A. Ele está no meio de 2 palavras, frente a frente. As palavras são repetidas. Então, guarda aí. Em expressões com palavras repetidas, a crase ela é proibida. Quarto caso. Clara nunca vai a festas. Bem, você pode me dizer assim, olha, mas teria que ter a crase antes de festas, Julieta, porque festas é uma palavra feminina. E a gente usa crase antes de palavra feminina, não usa? Quem vai a. O termo anterior, que é o verbo vai, ele exige a preposição a. Vai a algum lugar. Então, a mais a não daria crase? Mas note bem, a palavra festas está no plural. E o a está no singular. Então, a no singular, antes da palavra no plural, a crase é proibida. E aqui tem um macete ótimo. Troque a palavra festas pela palavra jogos, que é uma palavra masculina. Clara nunca vai a jogos. Não deu ao. Então não podemos usar a crase. E por que não deu ao? Porque os jogos também estão no plural. Então ele teria que ser determinado por um artigo no plural. Quinto caso. Eu nada pedi a ela, nem a vossa excelência. Julieta, mas não tem crase antes de vossa excelência? Não, aqui a crase é proibida. Antes dos pronomes pessoais e antes dos pronomes de tratamento, não ocorre o artigo a. Então, por isso, não tem jeito da gente colocar crase não, viu? Mas preste bastante atenção nesse caso 5.
Se o pronome de tratamento for a palavra senhora, olha a frase, peço à senhora que me ajude um pouco. Nesse caso, a palavra senhora é um pronome, mas esse pronome é uma exceção na língua portuguesa, porque ele admite o artigo a senhora. Então, nesse caso específico de pronome de tratamento, nós vamos colocar a crase e nos demais não vamos usar. Olha outros casos, né, em que nós não podemos, que é proibido o uso da crase antes de pronome. Veja bem, antes do pronome esta, nós não podemos usar a crase. Quantas pessoas irão a esta festa? Antes do pronome quem, nós também não vamos usar a crase. Olha o exemplo. Elas são pessoas a quem obedeço. Lógico, muitos pronomes, eles não admitem o artigo a antes deles. E é por isso que não tem como formar a crase, não tem jeito de fazer a fusão. A preposição mais a artigo. E o sexto caso em que a crase é proibida? Veja bem, todos se dirigiam a Brasília. Veja, antes de Brasília não vamos usar a crase nessa frase, porque antes do nome de cidade, geralmente não ocorre o artigo a, então não tem como nós fazermos a fusão, a preposição mais a artigo, para dar a crase. Porém, se o nome da cidade ele vier determinado por um adjetivo, como na frase, olha, todos se dirigiam à bela Brasília. Nesse caso, o nome da cidade Brasília, ele veio especificado por um adjetivo, não veio? E esse adjetivo admite o artigo a. Então, nesse caso, nós vamos colocar a crase. Todos se dirigiam à bela Brasília. Aqui quem está recebendo, né, o artigo seria bela. Dirigiam aonde? A bela Brasília. A mais a crase. E o próximo caso em que a crase é proibida? Vamos ver. Os pais observavam os filhos à distância. Bem, essa expressão à distância, se ela não vier determinada, nós não poderemos usar a crase nesse a. É um caso bem específico da língua portuguesa e devemos prestar muita atenção, porque se a expressão à distância vier determinada, aí vamos ter que usar a crase. Como no exemplo, veja lá, os pais observavam os filhos à distância de uns 100 metros. Veja aí a expressão de uns 100 metros, determinando a expressão à distância, está especificando qual que era a distância. E tem um outro caso muito específico em que a crase é proibida, é o nosso oitavo caso. Veja lá, é antes das palavras casa e terra. Essas duas palavras, assim, elas formam um caso extremamente específico da língua portuguesa, que nós temos realmente que, né, guardar na memória e temos que praticar bastante, ficar sempre atentos. Todas as vezes que a gente vê a frase, a gente tentar, né, recordar desta regra. Vamos ver. Chegaram a casa e não disseram nada. Nós aqui não teremos a crase antes da palavra casa. Veja bem. Na frase abaixo, as naus voltaram à terra. Veja a palavra terra. Nós não temos também a crase. Embora os verbos exijam preposição. Chegaram a algum lugar. Olha a exigência da preposição. A casa é feminino e admite o artigo a. Mas é um caso específico, né, da língua portuguesa que nós não vamos colocar a crase. Então, esse caso é um caso, gente, que cai demais em concurso, né? Se você vai fazer aí um concurso que vai cair a matéria de crase, fique muito atento nesse caso aqui, porque é um excelente caso para pegar a gente, né, para a gente poder errar lá na prova. Então, fique ligado aí, olha, a palavra casa e a palavra terra, quando elas não vierem especificadas, elas não receberão a crase vai ficar proibida, como é o caso de a distância, que a gente falou anteriormente, bem parecido. Mas, se as palavras casa e a palavra terra vierem especificadas como na frase abaixo, vamos ver. Nós chegamos à casa de Marcos. Qual casa? De Marcos. Especifiquei qual casa.
As naus voltaram à terra de origem. Qual terra? A de origem. Olha como isso foi especificado, a palavra terra. Então, como especificamos essas duas palavras, casa e terra, então nós vamos colocar a crase antes de casa e terra. Simplesmente porque essas duas palavras receberam modificadores, né? Elas foram determinadas. Então, a regra, né, da língua culta determina que devemos, nesse caso, usar a crase. Bem, então são esses os 8 casos em que a crase é proibida. Você não deve usar. E espero que você tenha gostado. Agora corre lá e faz o quiz para ver quantas questões você vai acertar e para ver como que você está, né, nessa matéria de crase. E por hoje é isso. Se você gostou, dá um like aqui, faz um comentário, porque o comentário ajuda muito, né, o YouTube a entender que esse conteúdo aqui é um conteúdo positivo que está te ajudando. Se você fizer o comentário, eu vou ficar muito grata. E por hoje é isso. Beijinhos e até a próxima!